Então, no Deus a quem você serve, glória a Deus, você vai clamar ao Senhor por misericórdia, você vai clamar ao Senhor por socorro, você vai pedir a Ele, como pediu o salmista: Deus, apressa-te em me socorrer. Porque quando nós nos tornamos dependentes de Deus, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres e dos menos favorecidos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Israel está vivendo um momento de afronta. Os filisteus, na verdade, nunca foram tão fortes para lutar contra Israel. Mas enquanto existiu Golias, então o exército tremia. E quando Golias começa a afrontar, ele não afronta só o exército de Israel, ele afronta o próprio Deus. E quando ele afronta, ele simplesmente move de uma forma poderosa, gloriosa e santa o coração de Deus ao favor do seu povo. Porque a palavra do Senhor diz que a vingança do servo e da serva, do filho do Deus Altíssimo, é dele. Você e eu não temos que vingar nada, porque o Senhor disse: é minha a vingança. Ele está dizendo: entrega nas minhas mãos, confia, aleluia, glória a Deus, e eu pelejarei contigo. Não foi diferente com Josué, quando ele derruba as muralhas de Jericó. Não foi diferente com Gideão, quando tinha 32 mil soldados, e Deus lhe dá uma vitória contra uma nação poderosa com apenas 300 varões valorosos. O que Deus está mostrando para todos nós na noite desse dia? Ele está simplesmente dizendo para mim e para você: se verdadeiramente creres em mim, se verdadeiramente confiares em mim, então você vai simplesmente se preocupar com as coisas que você pode lutar no dia a dia. Mas as coisas que você não pode lutar, que você se sente pequeno e tem sido afrontado, quem sabe zombado, mangado, perseguido, nós não temos ensinado aqui, humilhado. Não se preocupa não. Se você crê em Deus, como você diz que crê, e eu acredito que você creia, se a sua fé está no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Ele está dizendo: aquilo que você não pode, deixa que eu resolvo. Aonde você não pode ir, deixa que eu vou por você. Mas, irmão, se não houver fé o suficiente para crer, vai desanimar, vai ficar pelo meio do caminho, vai desistir. Com medo, vai desistir. Porque a Bíblia nos ensina que, segundo Jesus disse, eu não me canso de repetir para vocês: no mundo tereis aflição, mas creia no Pai, creia também em mim. Eu estou acompanhando tudo que acontece no universo. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, e aqueles que estão comigo serão mais do que vencedores. Agora, aleluia, glória a Deus, é preciso crer. Fé. É preciso crer. Então tem um exército afrontado por apenas um homem. Não era um homem qualquer, era um gigante. Mas era um gigante. Não era um exército de gigante, era um gigante. E esse gigante, ele atemorizou o exército de Israel. Então, a Bíblia diz que Saul era um guerreiro nato, habilidoso com armas e muito ligeiro. Saul e Jonathan. Esses dois homens, eles enfrentavam centenas e até milhares de homens de uma guerra. Mas eles temeram quando o gigante começa a ameaçar o exército e desafiar o gigante. Então a Bíblia diz que, como foi lido aqui na noite do dia de hoje, quando o gigante se aproxima do exército de Israel, e eles escondidos, observando o gigante se aproximando, então Davi chega e diz para
Saul: meu senhor e rei, deixa que eu vá lutar contra esse gigante. Saul riu, porque olhou para um adolescente que nem estatura tinha, não era alto, forte. Saul riu, e aí Saul rindo, zombando até, achando que era coisa de menino, mandou colocar uma armadura em Davi. E quando ele coloca a armadura em Davi, a armadura quase que passa direto por Davi. Não tinha corpo suficiente para vestir uma armadura. Então houve ali uma gargalhada daqueles que estavam em torno, meio ao medo, acabaram rindo com a iniciativa de Davi. Mas Davi insistiu: meu rei, me autorize, permita que eu vá lutar e destruir esse gigante. Irmãos, quantas vezes você tem sido zombado? Quantas vezes tem pessoas falando da tua fé, pela tua pequenez, pela tua humildade, simplicidade? Quantas vezes zombam de você? Quantas vezes olham para você e não enxerga o valor que você tem dado por Deus? Então, por isso, a importância de vivermos uma vida de testemunho. Aonde quer que você for, seja um testemunho vivo de Cristo. Aonde quer que você for. Então, quando você entender que precisa orar por alguém, Deus vai te usar. Ele vai simplesmente entrar com providência para honrar a tua fé e vai cuidar daquela pessoa. Então, se tem alguém de mente perturbada e demoniada, Deus também vai te usar você para impor as mãos e o demônio ir embora, porque Deus te chamou para isso. Escuta, e ele disse: e sobre vós, aleluia, glória a Deus, derramarei poderes sobre os demônios, sobre as enfermidades. Então você é alguém que Deus te chamou para te capacitar e te preparar para o viver a Cristo, exercer o ministério, uma chamada e ser um testemunho vivo